aeroporto de Fresh Creek, Ilha Andros. Quando eu estava a 160 quilômetros de Miami, entrei no que chamei de vórtice de túnel do tempo e comecei a avançar no tempo. Eu decidi ir em frente, penetrei nele e tentei passar antes que se fechasse. Eu devia ter levado 3 minutos no mínimo para chegar à outra ponta do túnel, mas só levou 20 segundos. E quando eu cheguei lá, ele tinha encolhido para uns 9 metros porque a ponta das asas esbarrava nele. Depois olhei para o túnel e o vi desabar. Meus 3 instrumentos de navegação estavam com problemas. E até a bússola magnética estava girando lentamente no sentido anti-horário. Mas o rádio ainda funcionava e eu contactei Miami. Eu lhe disse que estava a uns 140 quilômetros de Miami. Depois ele voltou ao rádio e gritou bem alto, dizendo que havia um avião diretamente sobre Miami Beach. Quando desci no aeroporto internacional de Palm Beach, descobri que o voo levou 30 minutos menos do que eu costumava levar e eu já tinha feito esse voo pelo menos 12 vezes antes. Tem alguma evidência para comprovar que foi uma viagem no tempo? Sim, descobri que ao chegar eu tinha 40 litros extras de combustível. Não existe uma outra explicação para isso? Quer dizer, não é possível que tenha passado por algum tipo de tempestade e talvez algum vento de caldo levou para perto de Miami, poupando combustível e talvez levando você até Miami mais rápido que o esperado? Eu estava a 160 quilômetros de Miami, então para chegar em Miami em 3 minutos eu precisaria de um vento de uns 3.000 quilômetros por hora. Sei, entendi. Com base nas informações que Bruce nos deu, um voo normal da Ilha Andrews até Palm Beach levaria uns 75 minutos para percorrer os 340 quilômetros e gastaria 140 litros de combustível. Bruce, na verdade, voou 400 quilômetros em 47 minutos e ainda tinha 40 litros de combustível ao chegar. Isso significa que o avião A-36 que ele pilotava viajou a 500 km por hora para terminar a viagem em 47 minutos. Mas isso era impossível, porque o avião de Bruce tinha velocidade máxima de 370 km. Com base nesses números, o avião teria se partido com o estresse. Você acha que isso resultou de um experimento do Altec ou só de um fato natural que ocorre no Triângulo das Bermudas? Poderia ser uma combinação dos dois. Altec poderia estar experimentando algo que seja um fenômeno natural. O Triângulo das Bermudas tem uma longa história de naves que desapareceram misteriosamente. Dezembro de 1945, o voo 19 desapareceu no Triângulo das Bermudas em uma missão de treinamento. Junho de 1950, o cargueiro Sandra, de 106 metros, nunca mais foi visto depois de entrar no Triângulo das Bermudas. Maio de 1968, o submarino Scorpion, da Marinha Americana, nunca chegou ao porto em Norfolk, Virgínia. Talvez não seja um fenômeno natural, afinal de contas, e se muitas dessas experiências se ligarem ao Altec. Bahia Smallhole, Ilha Andros, Bahamas. Vamos encontrar o físico Dr. James Webb, professor da Universidade Internacional da Flórida, que vai falar sobre a possibilidade da viagem no tempo. A relatividade geral abriu uma nova gama de possibilidades. A capacidade de ter buracos de minhoca que conectem os lugares. O Dr. James Webb faz palestras por todo o país, indo de uma universidade para a outra, explicando a física da viagem no tempo, buracos negros e buracos de minhoca. As pessoas estão interessadas nos buracos negros há muito tempo, pois explicam as coisas no espaço exterior e têm certas características. Quando uma estrela desaba, toda a massa e gravidade continuam. Essas forças são tão intensas que nem a luz escapa. A física normal dos buracos negros não permite que nada entre ali sem ser totalmente aniquilado e destruído. Porém, as pessoas que estudam a matemática introduziram campos elétricos e magnéticos, introduziram a rotação e, ao menos matematicamente, é possível sobreviver e passar por esses túneis. Esses buracos de minhoca, como eles são chamados, podem conectar-se em nosso universo ou em outros universos. Temos aqui um físico de uma universidade que diz que, matematicamente, a viagem no tempo é possível. Talvez a história de Bruce Gernon seja mesmo uma realidade.
Se quisermos formar um buraco negro, temos de pegar alguma massa e deixá-la desabar. E podemos mesmo fazer desabar isso e criar um buraco no tecido no espaço-tempo. Isso levaria a alguma outra dimensão. E este seria o centro do buraco negro. Como se transforma em um buraco de minhoca? Se houver um outro do outro lado que se conecte com ele, então ele levará a outra parte do espaço-tempo embaixo. Você poderia fazer a viagem pelo caminho mais longo. Ou, se pudesse sobreviver, poderia mergulhar e passar instantaneamente para baixo. Você teria percorrido toda essa distância sem precisar passar pelo espaço-tempo. Isto é o que sabemos. A possibilidade da viagem no tempo existe. E se o que o Max disse é verdade, que Atlântida tinha uma fonte de energia alienígena, então precisamos achar provas dessa civilização nas águas perto do Altec. Olá, Greg. Olá, Lara. Como estão? Bill, como vai? Obrigado por nos receber. O Dr. Greg Little e sua esposa Laura são parte da organização ARE, a Associação para Pesquisa e Esclarecimento. Então, o que vocês fazem aqui nas Bahamas? Soube que fizeram 200 mergulhos. O que estão procurando? Atlântida. Ah... A ARE acredita que as Bahamas eram parte da Atlântida, segundo o Edgar Cayce, e essa é uma das principais áreas da Atlântida para ele. Edgar Cayce foi um dos videntes mais famosos que já viveram. Ele previu que um dia a Atlântida será achada perto das Bahamas. O que vocês teriam de encontrar por aqui para se convencerem de que a Atlântida ficava nas Bahamas? Algo que pudéssemos datar com o carbono. O que esperamos achar é alguns alicerces de pedra. E vocês já acharam alguma coisa interessante? Alguma evidência disso? Estávamos aqui em 2003 e um mergulhador veio falar conosco uma noite, e quando soube que procurávamos anomalias como a estrada de Bimini que ele conhecia, ele nos disse que havia outra formação similar bem aqui em Nicholstown. Fomos até lá, o Greg mergulhou e descobriu o que lhe pareceu ser grandes blocos megalíticos. Olha, eu sou mergulhador e eu gostaria de ir com vocês. Eu acho. Dar uma olhada e ver o que a gente descobre lá embaixo. Estamos em Nicholstown, na parte norte da Ilha Andros, a 50 quilômetros do Altec. No ano de 2003, o Dr. Greg Little e sua esposa Laura mergulharam aqui em busca das ruínas da Atlântida. O que encontraram podem ser os restos de uma antiga civilização. Vamos mergulhar a uma profundidade de 6 metros. E a visibilidade vai ser de 6 a 9 metros porque a água está um pouco turva. Os nossos tanques estão cheios e vamos mergulhar a 90 metros da praia de Nicholstown. Nós vamos captar essa estrutura subaquática em alta definição pela primeira vez. Bom, achamos uma coisa. É um tipo de formação de pedra. A primeira coisa que eu notei foram os ângulos retos que fazem com que as pedras pareçam esculpidas. As pedras são enormes e parecem estar empilhadas umas sobre as outras, formando um tipo de plataforma ou estrutura. Além disso, a estrutura parece seguir por dezenas de metros. Seja o que for, ela certamente parece construída intencionalmente. Então, realmente para entender melhor o que acharam aqui, é preciso trabalhar muito mais. Sim, é preciso muito trabalho e temos que examiná-la quando está descoberta. Nós a vimos quando estava quase totalmente descoberta. Foi um furacão que a descobriu. Então, Greg e Pat, digam o que viram lá embaixo. Tá legal. O Dr. Little e eu entramos na água e ele me levou ao que parecia ser uma superfície estruturada um pouco elevada sobre o leito oceânico.
Bill, como vai? Prazer em Obrigado por conhecê-lo. nos receber. O Dr. Greg Little e sua esposa Laura são parte da organização ARE, a Associação para Pesquisa e Esclarecimento. Então, o que vocês fazem aqui nas Bahamas? Soube que fizeram 200 mergulhos. O que estão procurando? Atlântida. Ah, A ARE acredita que as Bahamas eram parte da Atlântida, segundo o Edgar Cayce, e essa é uma das principais áreas da Atlântida para ele. Edgar Cayce foi um dos videntes mais famosos que já viveram. Ele previu que um dia a Atlântida será achada perto das Bahamas. O que vocês teriam de encontrar por aqui para se convencerem de que a Atlântida ficava nas Bahamas? Algo que pudéssemos datar com o carbono. O que esperamos achar é alguns alicerces de pedra. E vocês já acharam alguma coisa interessante? Alguma evidência disso? Estávamos aqui em 2003 e um mergulhador veio falar conosco uma noite, e quando soube que procurávamos anomalias como a estrada de Bimini que ele conhecia, ele nos disse que havia outra formação similar bem aqui em Nicholstown. Fomos até lá, o Greg mergulhou e descobriu o que lhe pareceu ser grandes blocos megalíticos. Olha, eu sou mergulhador e eu gostaria de ir com vocês. Eu acho. Dar uma olhada e ver o que a gente descobre lá embaixo. de 1950, o cargueiro Sandra, de 106 metros, nunca mais foi visto depois de entrar no Triângulo das Bermudas. Maio de 1968, o submarino Scorpion, da Marinha Americana, nunca chegou ao porto em Norfolk, Virgínia. Talvez não seja um fenômeno natural, afinal de contas, e se muitas dessas experiências se ligarem ao Altec. Bahia Smallhole, Ilha Andros, Bahamas. Vamos encontrar o físico Dr. James Webb, professor da Universidade Internacional da Flórida, que vai falar sobre a possibilidade da viagem no tempo. A relatividade geral abriu uma nova gama de possibilidades. A capacidade de ter buracos de minhoca que conectem os lugares. O Dr. James Webb faz palestras por todo o país, indo de uma universidade para a outra, explicando a física da viagem no tempo, buracos negros e buracos de minhoca. As pessoas estão interessadas nos buracos negros há muito tempo, pois explicam as coisas no espaço exterior e têm certas características. Quando uma estrela desaba, toda a massa e gravidade continuam. Essas forças são tão intensas que nem a luz escapa. A física normal dos buracos negros não permite que nada entre ali sem ser totalmente aniquilado e destruído. Porém, as pessoas que estudam a matemática introduziram campos elétricos e magnéticos, introduziram a rotação e ao mesmo... Não existe uma outra explicação para isso? Quer dizer, não é possível que tenha passado por algum tipo de tempestade e talvez algum vento de caldo levou para perto de Miami, poupando combustível e talvez levando você até Miami mais rápido que o esperado? Eu estava a 160 quilômetros de Miami, então para chegar em Miami em 3 minutos eu precisaria de um vento de uns 3.000 quilômetros por hora. Sei, entendi. Com base nas informações que Bruce nos deu, um voo normal da Ilha Andrews até Palm Beach levaria uns 75 minutos para percorrer os 340 quilômetros e gastaria 140 litros de combustível. Bruce, na verdade, voou 400 quilômetros em 47 minutos e ainda tinha 40 litros de combustível ao chegar. Isso significa que o avião A-36 que ele pilotava viajou a 500 km por hora para terminar a viagem em 47 minutos. Mas isso era impossível, porque o avião de Bruce tinha velocidade máxima de 370 km. Com base nesses números, o avião teria se partido com o estresse. Você acha que isso resultou de um experimento do Altec ou só de um fato natural que ocorre no Triângulo das Bermudas? Poderia ser uma combinação dos dois. A Altec poderia estar experimentando algo que seja um fenômeno natural. O Triângulo das Bermudas tem uma longa história de naves que desapareceram misteriosamente. Dezembro de 1945, o voo 19 desapareceu no Triângulo das Bermudas em uma missão de treinamento. Junho de... Aeroporto de Fresh Creek, Ilha Andros. Quando eu estava a 160 quilômetros de Miami, entrei no que chamei de vórtice de túnel do tempo e comecei a avançar no tempo. Eu decidi ir em frente, penetrei nele e tentei passar
antes que se fechasse. Eu devia ter levado 3 minutos no mínimo para chegar à outra ponta do túnel, mas só levou 20 segundos. E quando eu cheguei lá, ele tinha encolhido para uns 9 metros porque a ponta das asas esbarrava nele. Depois olhei para o túnel e o vi desabar. Meus 3 instrumentos de navegação estavam com problemas. E até a bússola magnética estava girando lentamente no sentido anti-horário. Mas o rádio ainda funcionava e eu contactei Miami. Eu lhe disse que estava a uns 140 quilômetros de Miami. Depois ele voltou ao rádio e gritou bem alto, dizendo que havia um avião diretamente sobre Miami Beach. Quando desci no aeroporto internacional de Palm Beach, descobri que o voo levou 30 minutos menos do que eu costumava levar e eu já tinha feito esse voo pelo menos 12 vezes antes. Tem alguma evidência para comprovar que foi uma viagem no tempo? Sim, descobri que ao chegar eu tinha 40 litros extras de combustível. Menos matematicamente, é possível sobreviver e passar por esses túneis. Esses buracos de minhoca, como eles são chamados, podem conectar-se em nosso universo ou em outros universos. Temos aqui um físico de uma universidade que diz que, matematicamente, a viagem no tempo é possível. Talvez a história de Bruce Gare não seja mesmo uma realidade. Se quisermos formar um buraco negro, temos de pegar alguma massa e deixá-la desabar. E podemos mesmo fazer desabar isso e criar um buraco no tecido no espaço-tempo. Isso levaria a alguma outra dimensão. E este seria o centro do buraco negro. Como se transforma em um buraco de minhoca? Se houver um outro do outro lado que se conecte com ele, então ele levará a outra parte do espaço-tempo embaixo. Você poderia fazer a viagem pelo caminho mais longo. Ou, se pudesse sobreviver, poderia mergulhar e passar instantaneamente para baixo. Você teria percorrido toda essa distância sem precisar passar pelo espaço-tempo. Isto é o que sabemos. A possibilidade da viagem no tempo existe. E se o que o Max disse é verdade, que Atlântida tinha uma fonte de energia alienígena, então precisamos achar provas dessa civilização nas águas perto do Altec. Olá, Greg. Olá, Laura. Como